juventude, eu quero, antes de começar a reunião, só compartilhar alguns insights que eu tirei para entregar para vocês algumas informações. Sobre gerações, o quadro de gerações, ele traz bastante informação para nós. Ele fala dos builders, né? Uma geração silenciosa de 1929 até 1945. Depois ele fala dos baby boomers, que vieram de 1946 a 64. No quadro geracional, isso daí já está bem batido já. Ele vai falar sobre uma geração X, os busters, de 1965 a 82. Aí ele vem com a geração Y, de 1983 a 2000, a geração Z, a geração Y também é conhecida como millennials, e a geração Z, que são os homelanders, de 2001 a 2018. Há quem diga, alguns estudiosos, que já existe a geração C, que é a geração Covid, né? Isso ainda está sendo visto, porque isso mudou realmente a história. A geração Z, ela nasceu antes disso. Na sociologia, essas bases de experiências que marcam cada geração, por exemplo, uma música, um filme, um fato histórico, uma guerra, ou alguma coisa, isso marca uma geração, e ele dá uma memória coletiva para todo mundo. Essa memória coletiva marcou essa geração, fecha ali e abre uma nova geração. Tá? Por exemplo, filme, moda, cultura, 11 de setembro, quem lembra do 11 de setembro? Eu sei o que eu estava fazendo no 11 de setembro. Quem não sabe o que estava fazendo no 11 de setembro, talvez não é nem da geração Z, já é Y, né? Não é nem da geração Z, já é alfa. Todos lembram aqui do 11 de setembro? Sim? Foi horrível, né? Na sociologia, essas bases de experiências que marcam, eu já falei, a geração Z nasce em um mundo que é impactado pelo 11/9, e se você lembra do 11/9, talvez você não seja a geração Z. O retrato do jovem de hoje é de uma juventude, olha só, o retrato de um jovem de hoje é de uma juventude eternizada. Não é difícil você encontrar jovem com mais de 30, vivendo com os pais e casando muito mais tarde. Eu fiquei sabendo de um casal casado, que morava na sua casa e ainda ganhava mesada. Olha só. Então, isso é uma geração que não se tornou independente, né? Uma característica dessa geração é uma geração órfã de pai vivo. Olha que pesado. É uma geração órfã de pai vivo. Antes da Revolução Industrial, as famílias trabalhavam juntas lá na manufatura. Só que depois da Revolução Industrial e outras revoluções, que agora a gente está no meio de uma revolução tecnológica também, nós temos um distanciamento dos nossos afazeres. Nós estamos no mesmo escritório. O pai trabalhando, eu montei um escritório lá, eu tenho meu computador aqui, meu menino tem o computador aqui. Eu estou trabalhando com o meu fone, focado na minha tela, ele está com o fone dele fazendo aula, focado em outra tela, a gente passa 6 horas juntos e não se fala. Isso é comum hoje em dia, né? Isso é comum hoje em dia. Eu falo isso porque a gente viveu isso na pandemia, né? Muitos viveram isso. O aumento de divórcio na última década foi de 160%. A geração Y teve acesso a games e computadores da família. Então, eu estou entre a geração, eu estou ali entre geração Y, geração Z, eu estou ali no meio de campo, né? Mas a geração Y até teve contato com o computador, mas era o computador do pai, era o computador do irmão mais velho, era o computador talvez da escola, era o computador da Lan House, né? A gente ia na Lan House. Hoje os meninos e meninas são nativos digitais, eles são nativos, eles já nasceram com o celular da mão. Não tem divisão na mente deles em diversão online e diversão offline, é tudo a mesma coisa. Eles se divertem online e offline como se fosse tudo a mesma coisa. Estou dando esses dados de comportamento para que vocês possam também entender pontos fortes e pontos a ser trabalhados em casa. O celular, lembrando que no Nova Teens a gente não apoia o uso do celular, a gente nunca vai estimular um adolescente a usar o celular, não vou dizer nunca, mas a gente não apoia o uso do celular, mas o celular para eles é uma extensão do corpo. A principal pergunta não é o quanto você sabe, mas
quanto podem confiar em você. Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente acha que saber tudo conquista o coração de um adolescente, e não é o saber tudo que conquista o coração do adolescente. O que conquista o coração é ele saber o quanto que ele pode confiar na gente. Por isso que muitas vezes eles se conectam muito bem com os líderes, porque eles entendem a entrega e conseguem se conectar com o coração do líder. Então, também o líder tem esse desafio, de não saber tudo, mas de se conectar com o adolescente, de ser um jovem, um homem, uma mulher confiável para aquele team que está ali. Esse adolescente, esse jovem de hoje, ele relativiza questões de se Deus existe ou não, se milagres acontecem ou não. Eles tiram valores muito importantes da família e não colocam nada no lugar. Então o nosso desafio aqui em cima é gigantesco, porque enquanto a sociedade está tirando deles valores e não está colocando nada no lugar, nós precisamos colocar os valores de Cristo neles, implementar esses valores, inculcar isso, como diz em Deuteronômio 6, andando pelo caminho, colando nos umbrais da porta, amarrando nos braços, né? É assim que diz lá em Deuteronômio 6. Eu quero falar que a adolescência, a juventude não é uma fase perdida, mas é uma fase decisiva. Grandes ideias e realizações marcaram a humanidade no início da juventude até os 30 anos. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Martinho Lutero, com 34 anos, pregou as 95 teses na capela de Wittenberg. O Tozer, A.W. Tozer, com 17 anos ele entregou a vida para Jesus, com 21 anos ele foi consagrado pastor, escreveu mais de 40 livros e ele foi considerado um profeta do século 20. O Billy Graham foi convertido aos 17, com 21 anos ele foi consagrado pastor e ele se tornou o maior evangelista da história, conselheiro de presidentes e com uma audiência de 21 bilhões de pessoas quando não havia internet. Foi na juventude que isso aconteceu. Então eu não posso desistir do meu trabalho, vocês não podem desistir do seu trabalho de pai, de ser exemplo para os teens. Não desistam dos seus filhos, porque é nessa idade, como eu disse ali na mensagem, que estão as decisões, as chaves para o futuro deles. Uma juventude bem vivida causa impacto, por isso eles são alvos do maligno. Uma juventude bem vivida causa impacto, por isso os adolescentes são alvos do mal. Nós temos um objetivo de formar os adultos dessa geração. Adultos não nascem, adultos são formados. E nós temos essa obrigação, esse compromisso de formar adultos, homens e mulheres com valores fortes, com valores cristãos, salvos e com valores eternos. Esse é o nosso objetivo também. Nós temos esse desafio. Adultos não surgem, são feitos. Quem disse isso foi Kay Rimovitz. E também em 1 João 2,14 diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Essa palavra de João é para hoje. Amém? Os jovens foram escolhidos porque são fortes, e os pais foram escolhidos porque você conhece aquele Deus que é desde o princípio. Não larga desse Deus. Não largue desse Deus. Você conhece o Deus que é desde o princípio. Você pode ser instrumento de Deus para ser a mesma voz que declarou a Jeremias que ele não era jovem demais para a missão e que ele seria um grande profeta para o seu povo. Eu disse para a gente falar palavra de bênção para os adolescentes, porque nós, pais e líderes, podemos ser a voz de Deus na vida dos nossos filhos e nós devemos ser essa voz abençoadora. Jeremias 1, do 4 a 9 fala assim: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar porque eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não digas que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Então, eu quero dizer que nós temos essa missão de dizer para os nossos jovens que não são jovens demais para decidirem por Cristo
e para terem esse posicionamento firme em Jesus, porque Deus pode usar os nossos filhos e os nossos teens. Nós somos, como pais e responsáveis, somos os maiores incentivadores disso. A gente tem essa missão gigantesca. Amém? Só essa introdução. Vamos falar um pouquinho do teens. Não está indo o meu passador. Eu já apresentei a equipe. Vamos ver. Estou sem minha cola aqui, vai ter que ser a tela mesmo. Se quiser colocar, aí vocês passam para mim. É reunião de pais 2022 que está aí, na pastinha. Sei que já estava na tela, desculpem, irmãos. Não, é o outro. É esse, Nath? É? Então, beleza. Essa daqui sou eu e minha esposa, que estamos sendo treinados. Assumimos a liderança após o Ronan abrir igreja lá em Toledo. Nós já fazíamos parte da equipe desde 2019, e nós fomos desafiados pelo pastor Jefferson, pastora Claudinha, pastor Ronan, a assumir os adolescentes. Eu quero dizer que eu tinha algo comigo. Eu fui alcançado na adolescência, com 14 anos, e eu fui alcançado porque eu era roqueiro, andava todo rasgado, cabelo desse tamanho, e quando eu cheguei na igreja que eu vi uma bateria com 2 bumbos em cima do púlpito, a galera tocando guitarra distorcida, naquela época tocava Oficina G3, Cats Barneia, Banda Resgate, um monte de coisa, quem gosta aí. E quando eu cheguei, eu vi aquilo, eu amava a bateria, eu fiquei enlouquecido, porque eu era roqueiro, eu gostava de Metallica, eu gostava de Guns N' Roses, eu gostava de um monte de banda de rock and roll. Eu fiquei louco, e eu fui muito bem recebido, eu fui constrangido com o amor. E passado algum tempo, com 14 anos, levantei minha mão, aceitei Jesus. Depois disso eu fui batizado, e aí eu comecei a trabalhar com jovens, e foi muito legal, e com crianças também. Eu fui para a liderança de jovens, e uma vez eu quis fazer um evento, e esse evento me disseram assim: não, você não pode fazer esse evento. Qual era o evento? Eu queria fazer um luau. Qual que era a proposta? Eu botar umas tochas, uma mesa de fruta, tocar com um violãozinho e um bongô. Essa era a proposta. Eu fui machucado naquela época pela minha liderança e não pude fazer o evento. Eu fiquei muito machucado. Eu prometi que eu nunca mais ia trabalhar com jovens, e fui trabalhar com crianças. Eu nunca mais vou trabalhar com jovens. Quando eu fui surpreendido, estou resumindo, já trabalhava no Kids aqui, era voluntário no Kids, e a pastora Claudinha me ligou, eu estava lá em São Paulo, nós somos de São Paulo, e nós temos um desafio para vocês. A gente identifica que vocês são um casal que podem se dar muito bem no Nova Teens, e a gente gostaria de desafiá-los a conhecer o Ministério Nova Teens. Aquele momento meu coração apertou, e eu falei: Natasha, e agora? Como é que vai ser? Eu falei que eu nunca mais ia trabalhar com jovens, porque tudo que eu quis fazer pela juventude me cortaram, e eu não pude fazer. E com criança eu podia tudo, eu podia ser palhaço, eu podia virar cambota, eu podia botar um monte de bexiga dentro da igreja, eu podia fazer fantoche, eu podia tudo, mas para os jovens eu não podia. Veja, eu fui alcançado dessa forma, mas eu não podia alcançar outras pessoas, porque naquele momento alguém me podou. Mas o diabo usa isso para nos travar os nossos propósitos e nos travar os nossos ministérios. Estou falando isso porque isso é uma reunião, mas também é uma ministração. O que Deus travou você? Deus tem cura para você. Se você está machucado, Deus tem cura para você. E a Claudinha me ligou, e naquele momento eu chorei, amor. Chorei, né? Que eu choro muito fácil. E eu comecei a chorar e aceitei o desafio, e vim para o Teens. E aí comecei liderando o GA, e lideramos o GA, foi uma experiência maravilhosa, e Deus quebrou aquele paradigma que eu tinha colocado no meu coração, e curou o meu coração. Sabe como que Ele curou meu coração? Servindo. Eu tive que fazer para ser curado, e eu estava esperando ser curado para fazer. Entendeu? Só estou contando isso, não sei porquê, Deus me tocou para tocar, não estava no script.
Líderes de 2022, vocês já conheceram: André e Cris, Lucas e Pamela, Fabrício e Maria, Mica e Dani, Jonatas e Vanessa, Emerson e Cíntia, Henrique e Camila, o Jefferson e Amanda, Levi e Gisele, Israel e Rosana, Larissa, Amanda, Maria Matos, Antony são jovens, Marielle, Gabriel Pisol, Ana Luísa, Bruno Lavardes. Essa é a galera dos jovens que eu convidei para vir para o Teams, para que inspirassem os nossos adolescentes. A equipe está bem grande, mas é necessário, eu senti que era necessário que eu trouxesse alguns jovens para que eles pudessem se inspirar nesses jovens. Não somente se inspirar nos adultos, mas também se tornar um jovem que faça diferença. Esses jovens são jovens que tiveram recomendação dos seus pastores, dos seus líderes, do pastor Felipe e dos seus líderes de GA, estão fazendo parte da equipe e são uma bênção com a gente. Tá? O programa... Nós temos alguns canais de comunicação. Tá? Essa reunião poderia ter acontecido antes, mas a gente não conseguiu marcar ela. Ela deveria acontecer em fevereiro. Mas por causa da agenda, por causa do tempo, por causa de Covid, por causa de volta, não volta e não sei o quê, e a programação ela começou, só conseguimos fazer a reunião agora. Mas nós temos 2 canais basicamente de comunicação. Primeiro é o grupão. Aquele QR Code que vocês estão vendo é o grupão dos pais. Só os líderes falam lá com recados. Por exemplo, hoje a programação é para pais e teens. Começa às 7h30, termina às 22 horas. Como é que vocês vão saber? No grupão. Lá ninguém fala, não tem bom dia, boa tarde, é bloqueado. Só eu e você que fala? Tem mais algum líder? Talvez tenha alguns 2, mas eles pouco falam. É mais eu e a Natasha que comunica lá. Um outro canal de comunicação que a gente tem é o Nova Teens de IBPR. Lá a gente coloca tudo. Tinha um monte de pai angustiado. Como é que está meu filho no acampamento? Como é que será que eles estão? Está passando frio? Está passando calor? Lá a gente colocou um monte de vídeo, conseguimos montar uma equipe e colocamos um monte de vídeo para vocês verem como que estava acontecendo, por exemplo, o acampamento, o que acontece aqui. Nós temos o canal no YouTube. Todas ou a maioria das mensagens e pregações que a gente faz aqui tem uma playlist no YouTube da igreja do Nova Teens. Essa mensagem que eu fiz hoje tem ela completa no YouTube, inteira. Hoje foi só uma parte. Tem ela inteira no YouTube. Tem as mensagens do Vitor, mensagem do Rona, tem mensagens de Dia das Bruxas, tem mensagem sobre paternidade, mensagem sobre orfandade, tem mensagem, olha, é uma infinidade de mensagens, e não fala só com adolescentes não, tá? Os adultos também são abençoados por essas mensagens. Isso são recursos que Deus nos deu. E uma playlist no Spotify, é uma playlist aberta que os adolescentes podem colocar os louvores que eles gostam ali. Nós vamos melhorar essa playlist, ela está bem legal, mas dá para melhorar mais, que é no Spotify. Tá? Eles também podem ouvir, o endereço está ali, Nova Teens, NIB, PR, a gente sempre reforça aqui os nossos canais de comunicação. Nova Teens tem uma missão, que é alcançar o adolescente com o Evangelho, ensinar como ter um relacionamento com Deus, fazer amizades verdadeiras, servir as pessoas com seus dons e talentos e honrar a Deus com suas vidas. Olha só, está totalmente aderente com os propósitos da igreja. E o envio, que não está ali, o que eu entendo como envio e oro por eles, e a gente faz algumas orações, é o envio para a escola. Eu falo que a escola é um lugar hostil. Não sei se é porque eu sofri muito na escola, eu sofri muito bullying na escola, mas a escola é hostil. Ali eles questionam a sua fé, ali eles questionam a sua crença, ali eles questionam a sua identidade, então o envio deles é lá. Mas tem algumas coisas muito importantes. Nós precisamos alcançar eles com o Evangelho, levá-los ao conhecimento de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ensinar ele como se relacionar com Deus, orar, fazer meditações, ler a Bíblia, buscar a Deus, participar do Imersão, que é a nossa escola bíblica, fazer amizades verdadeiras. É aqui que eu insisto com eles, que é a tribo que eles pertencem. Mas para que tribo você pertence? Eu pertenço ao Nova Teens. Isso é muito importante, ele ter algum lugar a que ele pertence.
Eu falei para vocês que eu era do rock, né? Eu era da tribo do rock, dos cabeludos. Aí tinha os careca. Aí tinha, Aí tinha os careca que batia nos cabeludos. Aí tinha os hip hop. E hoje tem um monte de turmas. Tem a turma do... Eu vou falar isso, mas é só porque veio na minha cabeça, eu não aprovo. Tem a turma do K-pop, tem a turma do não sei o quê, tem a turma do esporte, tem a turma do videogame, tem a turma do futebol, tem um monte de turma. Mas qual é a turma que ele pertence? É o Nova Teens. Esse senso de pertencimento, nós frequentemente mostramos isso para eles. Eles precisam ter um lugar a qual eles pertençam. Lembra que nós também temos isso na igreja, uma família para pertencer? Eles também têm uma família para pertencer. E honrar a Deus com os seus dons e talentos e as suas vidas, né? Servir com dons e talentos e honrar com suas vidas. Os adolescentes têm a oportunidade de servir, não sei se eu estou adiantando alguma coisa, mas eles têm a oportunidade de servir no coral, eles têm a oportunidade de servir na dança, no Nova Kids e Nova Baby, no berçário, o que mais? Na música, nós já temos adolescentes na música, né? O que mais? Na mídia, nós já vamos convidar alguns adolescentes, estamos tentando identificar alguns adolescentes que tenham facilidade com a mídia, para que possam nos ajudar também, aqui no palco, lá na mídia, na transmissão, mas a gente tem que identificar esses talentos e convidar, para que eles possam servir ali também, tem essa oportunidade. Só que os pais também têm uma responsabilidade. Ato dos pais, eu coloquei um S pela minha própria conta. O ato dos pais é acompanhar o seu filho adolescente no seu crescimento espiritual, incentivando ele a meditar na palavra diariamente. Vocês perceberam que os seus filhos recebem uma meditação todo dia? Não, uma meditação toda sexta. É para ele fazer todo dia um pouquinho. É uma comidinha diária, é um alimentinho diário, um devocional que ele tem que fazer todos os dias. Incentive e pegue no pé para que seja feito isso aí. É a porção dele diária de Deus. Às vezes ele pode até fazer o inglês, fazer o futebol, fazer a academia, fazer a corrida, fazer a bicicleta, mas e Deus? Lá em casa tem uma regra, que a gente não deixa fazer a tarefa de casa sem antes fazer um momento com Deus. Falha? Lá falha também, de vez em quando falha. Mas a gente pega no pé. Primeiro momento com Deus. Aí beleza, aí depois é a tarefa, porque momento com Deus não é tarefa. Então que os adolescentes também aprendam que o momento deles com Deus, a devocional deles, é primeiro. E aí cada casa tem uma cultura, na nossa é assim. Então apoiar a decorar os versículos, antes tinha o Beto Carreira, participar de todas as programações, desafios propostos pela equipe, que a gente vai propor bastante coisa, e apoiar a liderança para o bom funcionamento do ministério. Uma coisa muito importante é trazer os filhos para o Nova Teens. Vocês sabiam que eu já vi pais que falam assim: você está muito mal criado, ou qualquer outra repreensão, seja ela qual for. Você está desobediente, você está isso, você está aquilo, você não sai desse computador, você está jogando demais, você está vidrado no jogo e tal, então você não vai no Nova Teens. Já viu aquele meme, você está fazendo isso errado? Você está fazendo isso errado. Você vai no Nova Teens, faça chuva ou faça sol. Enquanto estiver debaixo do meu teto, tu vai no Nova Teens. E acabou. Vou confessar uma coisa para vocês. Uma coisa que eu tenho muito medo, mas Deus precisa também preparar o meu coração, porque essa é uma fase de escolhas. Né? Essa é uma fase de escolhas. É que quando a gente sai daqui 11 horas, 11h30, já chegamos a sair daqui meia-noite, e a gente sai para comer, porque hoje nós não temos mais a janta, né? E uma coisa que eu morro de medo, é de eu encontrar um adolescente que não está vindo aqui, lá na Paraná ou em outro lugar. Eu morro de medo, porque eu não quero falhar. Então a gente sabe que alguns pais, eu não estou falando que é o caso de vocês, a gente sabe que alguns pais reclamam:
Mas tem muito carro ali na fila, está demorando. Mano, são 150 adolescentes, 130, 160. Chegamos a botar 180 aqui em 2020, 2019, antes da pandemia. 180 adolescentes, imagina 180 carros em fila. Então tem que ter um pouquinho de paciência. A gente pede que os pais não façam um drive-thru dos filhos aqui, porque a gente não consegue coordenar. Ali na frente fica um líder na saída com o microfone, vocês já viram, é uma loucura, e a gente grita, Pedro, Maria, Laura, eles estão aqui conversando e tendo comunhão, que é uma vez por semana só, e às vezes a gente tem que chamar 3, 4 vezes para ele ir. Mas eu quero apelar para o coração de vocês para que vocês entendam que é bom que eles estejam aqui se sentindo em casa, porque essa é a família deles. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Às vezes a gente não tem paciência porque nós estamos cansados do trabalho, vocês estão cansados para chuchu. Mas você viu o tamanho da equipe que tem aqui? Essa galera está moída e muitas vezes vem direto do trabalho também. E tem pai que briga com a gente, tem pai que desacata a gente. Se atrasa 2 minutos, briga com a... Mano, controlar, desculpa pelo mano, eu sou de São Paulo. E se a gente atrasa às vezes a programação 2 minutos, está no momento de oração, e tem pai que fica bravo e briga e desrespeita a gente. Mas entenda que a gente não quer atrasar, mas se acontecer, entenda que eles estão no melhor lugar do mundo, em nome de Jesus, é o melhor lugar que eles poderiam estar. E nos ajudem nesse processo. O pedido é que vocês desçam do carro, espere aqui na porta, fala para o líder chama no microfone, o adolescente vai dar tchau para 150 adolescentes, que ele dá tchau para um por um. Vocês não sabem na pandemia o que era segurar esses meninos de máscara, que não podia dar mão, não podia abraçar, não podia beijar, eles queriam dar mão, eles queriam abraçar, era um líder, sai, não encosta, mas eles querem dar tchau um por um, eles querem dar oi um por um. Rapaz, até chegar lá na porta, demora uns 15 minutos, tem que entender. E que bom que eles estão no melhor lugar que eles poderiam estar. Então a compreensão pode demorar um pouquinho? Pode. Mas se vocês descerem do carro, vir aqui, vai ser mais fácil, vai nos ajudar, não acontece acidente. Tem pai de adolescente que autoriza os teens a irem de Uber. E nós, como líderes, a gente fica morrendo de medo. Aí nós pegamos um líder e levamos ele, o teen, até o Uber, olhamos nos olhos do Uber e fala, vai com Deus, para a gente tentar memorizar a cara desse cara, que a gente não sabe quem é esse cara. Eu não estou falando mal do Uber, meu pai foi taxista há 20 anos, 30 anos, não estou falando mal, é simplesmente que é um piá de 12, 13, 14 anos, uma menina, tem menina que vai de Uber, mas isso não é o nosso maior medo, a gente também tem um receio, tem pai que autoriza o teen a ir a pé, aí a gente fica apavorado, aí o que eu faço? Manda ligar para o pai, não, mas ele já autorizou, liga para ele que eu quero falar com ele. Aí às vezes eu falo, às vezes é a Natasha, às vezes é um outro líder, mas não sai daqui sem autorização. E a gente tem que ficar esperto, porque às vezes eles dão uns escape, e a gente não pode deixar. Não, meu pai está ali aonde? Está lá no carro, aonde? Lá na esquina. Mano, eu fiquei com tanta dó, esses dias eu peguei uma mãe dormindo no carro, se ela estiver aqui me perdoe, não vou falar seu nome. Ela estava dormindo no carro, esperando a filha. Primeiro, glória a Deus, porque ela estava dormindo no carro esperando a filha, né? Mas eu não deixei a menina sair. Não, eu vou com você aonde? Lá no escuro, aqui atrás dessa janela aqui. Aí fomos lá, levamos, bati, a mãe acordou, tal, coloquei dentro do carro, mas glória a Deus por isso, né? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Pauta da reunião. Eu quero parar nesse ato dos pais. Tá. Então, trazer os filhos das programações às 19h30, às 22 horas. Teve um pai que me ligou, se ele estiver aqui também me perdoa, não vou falar seu nome, não precisa se identificar, e disse assim, mas o teens acaba às vezes às 9, às vezes às 10, às vezes às 10h15, às vezes não sei o quê, brincadeira. E falou, né? Eu falei, não, o horário dos teens é às 10. Eventualmente nós temos que parar às 9h30 se tiver alguma coisa. Por exemplo, teve vigília, acabamos mais cedo. Qual foi o outro evento?
Aí se tiver algum evento da igreja que não comporte, aí a gente manda no grupão, lembra do grupão? Manda no grupão e no Instagram um recadinho de que vai acabar mais cedo. Em outubro nós temos uma programação que vai acabar mais cedo, mas a gente vai avisar. Então o horário é às 10. Só que às 10, só para fechar esse assunto de horário, às 10 eles acabam o GA. Aí vem todo mundo aqui para dentro, para eles saírem 10h05, 10h02, 10h03. E tem pai que esquece. E aí a gente fica aqui até 11 horas, esperando. Porque nós não podemos ir embora, eu que respondo por eles todos, então eu tenho que ficar aqui. Já chegamos a sair daqui meia-noite, né, amor? E é pesado, cara. É pesado. Não é porque a gente não quer, é porque o corpo tem hora que não aguenta, né? E eu sou velho, né, cara? Eu tenho 4,3, né? Não tem a mesma energia. Brincadeira, tem sim. Mas só cuidar dos horários, tá? Então, é um pedido aí em relação aos horários. Orar pelo seu filho e pela equipe Nova Teens. É o ato. Orar pelo seu filho e pela equipe Nova Teens. Ore por nós. Para que Deus nos dê revelação, nos dê sabedoria, nos dê palavra de bênção para o seu filho. Que Deus nos ajude eu vou usar essa palavra, talvez não seja melhor. A implantar a identidade de Cristo neles. Tem um monte de teen que perdeu a identidade. Eu estava aconselhando um teen no acampamento. E ele falou assim, eu não sei quem eu sou. Eu olho no espelho e eu não sei quem eu sou. E a gente pôde conversar e orar. E foi muito séria a conversa. E ele chegou a dizer, e essa pessoa chegou a dizer assim, eu não sei nem se eu sou menina ou menino, ou menino ou menina, eu não sei nem o que eu sou. Pesado, né? Mas Deus tem uma identidade para esse adolescente, Deus tem uma identidade para o seu filho. Peço que vocês orem para que Deus nos dê sabedoria e revelação na palavra, para que nós possamos mostrar a identidade de Cristo para eles. Nos ajudem nisso. Eu sou pai, eu sou falho, eu falho com meu filho. Ele tem 11 anos, está entrando na adolescência, ele fica preso, hoje ele não veio, mas ele fica preso na salinha chorando que quer estar aqui no Teens, eu não deixo ele vir no Teens, porque tudo tem o seu tempo, ele tem 11, no Teens é com 12, tudo tem o seu tempo, vai chegar a hora. Os jovens esse ano é com 15, o ano que vem vai ser com 16, aí seu teen pega e fala para você assim, mas eu já estou maduro, quero ir para os jovens que eu estou maduro. Bom, se estivesse maduro, não estava pedindo para queimar a etapa, né? A gente não queima a etapa, a gente vive cada etapa. Cada etapa a gente passa por ela. Mas eu já estou maduro para ir para o jovem. Tá nada. Se tivesse maduro, você não estava falando isso. E se tivesse tão maduro, é hora de transbordar. Então eu tenho um teen maduro que quer ir para os jovens. É mesmo? Você quer ir? Chega aqui. Ajuda seu líder. Seja o braço direito do seu líder. GA. Ajuda ele no GA. Faz a chamada. Ajuda ele a orar pelo outro. Quando ele pedir, alguém quer fazer uma oração, seja o primeiro a levantar a mão. Ore pelo seu amigo do lado. Isso é maturidade. Então, também nos ajudem a conduzir os teens para não queimar etapas na vida deles. É com 15 anos que vai para os jovens. Os que já estão velho de Nova Teens. Quem está com 14 agora, virando para 15, já vai subir. Quem está vindo lá, 12, 13, 14, vai subir com 16 o ano que vem. Nós estamos mudando a idade do teens. É muito importante vocês saberem isso. Hoje, os adolescentes vêm com 12 e saem com 15. O ano que vem, a chave vira, eles vão entrar com 13 e vão sair com 16. E no Connect, eles vão ficar até os 12 para 13. Entenderam? É uma virada de chave. Por que isso está acontecendo? Deixa eu justificar. Bem rapidinho. Por que isso está acontecendo? Porque os nossos adolescentes, eles estão muito precoces. Isso não é um privilégio ou uma falta de privilégio dos seus filhos. A adolescência está mudando, esse negócio está louco, está maluco. Então, eles estão passando por situações e vivências na escola, confrontos na sua identidade, pelos seus professores, e algumas situações que às vezes um teen que virou do 11 para 12, ele fica meio perdido. Aí ele ouve um teen confessando um pecado, por exemplo. Eu estou lá num ambiente seguro do GA. Primeiro eu quero dizer que o GA é um ambiente seguro.
Eu falo, toda reunião de GA, a gente fala isso agora lá na sala. Esse ambiente é um ambiente seguro. O que nós falamos aqui, o que nós oramos aqui, ele não sai daqui. E se sair, vai ter uma conversa com o Renatinho. Comigo, que é o líder que está lá, e o Renatinho. Alguém faz parte, todo mundo aqui faz parte de um GA? É a mesma coisa no GA. O que vocês oram com os homens lá ou com as mulheres não sai dali, você não fala nem para o travesseiro. É o mesmo princípio. E às vezes algum time confessa algum pecado, confessa alguma situação, e se tem algum time que é muito novinho, ele se assusta. Então a gente tem esse cuidado de deixar os de 11, os de 12 com o de 12, de 13, 14 com 13, 14, a gente tem esse cuidado. Eventualmente, a gente percebe que os mais novinhos, às vezes, não entendem algumas coisas, então a gente está fazendo essa alteração de idade, beleza? Mas a gente tem todo o cuidado. Isso, e aí a gente vai falar quem que entra, ela está dizendo que nós vamos dizer quem entra nessa nova regra, que normalmente vai ser os mais velhos, e quem permanece. Fiquem tranquilos que a gente vai conduzir isso da melhor forma possível, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Servir. Os teens amam, adoram, eles amam quando o pai ou a mãe serve na igreja. Eles amam. Eles têm orgulho quando o pai ou a mãe serve na igreja. Gente, qualquer coisa que vocês fizerem para Deus, eles vão ficar orgulhosos. Ah, meu pai cuida da porta. Daí a hora que ele passa ali no Teams, o pai está cuidando da porta. Assim. Está no estacionamento com o guarda-chuvão. Cara, eles se sentem muito orgulhosos. Sabe por quê? Porque eles veem a gente servindo e nós somos, querendo ou não, a gente é exemplo para eles. E eles querem muito que vocês também sejam um exemplo no servir a Deus. Vocês entendem? Então, por minha conta e risco, eu coloquei esse S aí, e o ato virou Atos, para que vocês também sejam encorajados a serem curados como eu fui curado e servirem em algum ministério da igreja. E não importa qual seja, ele vai ter orgulho de você quando você servir. Amém? Tamo junto. Eu falo bastante, vocês podem interromper, tá bom? Eu quero dar algumas dicas que os líderes passaram para nós e eu quero passar para vocês. Mães de meninas. Roupas curtas. Nossa igreja é uma igreja muito leve, nossa igreja é uma igreja muito tranquila, a gente não tem nenhuma doutrina de vestimenta, nada disso, mas a gente precisa entender que é uma idade de muitos hormônios, né? Os hormônios estão bombando, os hormônios estão à flor da pele, esses meninos e meninas estão com os hormônios fritando, e tem meninas que vêm com cropped. Cara, delas bota cropped e os moleques, nós estamos trabalhando para o menino não cair na imoralidade. Rapaz, não cair na moralidade, seja firme, seja forte, Deus tem o melhor para você. Aí ele vem aqui no Nova Teens, a menina levanta a mão para louvar a Deus com a cropped sobe. Gente, me ajuda aí. Então eu peço, cuida, me ajuda a cuidar. Primeiro, saia e shorts, ó lá, saia e shorts. O que eu falo de saia e short? Não é saia grande, elas não usam saia grande, daquelas saia que as crentas usavam antigamente, elas não usam. Elas, às vezes, uma ou outra vem com saia bem curta. Sabe quando parece que botou na secadora? E aí nos deixa os líderes numa situação difícil, porque nós estamos trabalhando com o nosso time. Para o menino não cair na imoralidade, para o menino se manter firme, se manter puro. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Observando, segundo as escrituras, diz a Bíblia. Daí a menina do banco da frente está com aquele short, está com aquela saia, está com aquela bendita cropped. Me ajuda aí. É muito difícil, porque nós devemos mostrar para os nossos adolescentes a importância de ter uma vida de santidade e não pregar doutrina para eles, mas não despertar o desejo do outro. Entende? Então, em amor, as mães de menina aí, me ajudem nesse sentido. Os meninos não têm tido problema com roupa, né? É tranquilo, né? Bem tranquilo. Cesta do amor. Cesta do amor, dízimo e oferta. A gente falou como que é o nome? Fubá e macarrão.
Segunda a sexta-feira, que hoje é a primeira semana que vem, a gente sempre estimula eles a trazer, encoraja eles a trazer macarrão e fubá. Pô, mas eu já dou lá no meu GA o óleo, já doei o óleo com 1 centavo, já fiz o não sei o quê, também tem mais macarrão e fubá. Entenda que para eles, além do auxílio para uma família que está precisando, e pode ser que a gente já tenha até famílias que já foram abençoadas dessa forma, eles precisam entender a importância do servir, do ofertar, da generosidade, é o princípio, não é o quê? Deus não vai deixar essas famílias da nossa igreja passar necessidade, Deus não vai permitir. Mas a gente precisa ensinar o princípio da generosidade, do não reter. Então, quando a gente fala, vai lá no armário e pega não sei o quê, no dia de fazer compra, não esquece de pegar lá para o Teams o fubá e o macarrão. É para ele entender o princípio da generosidade. E o dinheirinho que eles trazem? Gente, R$1, R$5, R$10 que ele traz para a igreja, isso não é o dinheiro. É dele tirar um pouquinho do que é dele. Não é para você tirar do seu bolso, mas às vezes você dá 50, dá 30 para ele. Fala, ô bichão, tira R$3 aí, cara, tira seu dízimo, velho. Tira seu dízimo. Vamos contribuir. Ah, pai, mas é tão pouco. Não importa. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Não estamos pedindo dinheiro para os adolescentes. Entenda isso, por favor. É ensinar o princípio da generosidade. E ele pode ser generoso em tudo. No servir, no doar, no dar o recurso financeiro, no doar a sua vida. Estão entendendo? Amém. Tamo junto. Que bom. Gente, peço perdão porque eu sou muito informal e às vezes eu estou no culto de domingo e eu tenho que segurar minha informalidade. Mas assim é mais fácil para mim, eu fico mais à vontade. Outra coisa muito importante que nós sofremos um pouco no acampamento. No acampamento nem tudo foram flores. Foi uma bênção, foi maravilhoso. O Espírito Santo derramou ali, foi um negócio extraordinário. Mas eu tive que dar uma erguida nos adolescentes do tamanho do mundo na última mensagem. Eu dei uma erguida neles que foi fenomenal. Na palavra, na Bíblia. Porque eles saem do momento de adoração, de louvor, o Espírito Santo estava ali, você está chorando com os olhos tudo rebelento, tal, daí alguém esbarra, o cara me fala um palavrão. Os adolescentes estão falando muito palavrões. E a gente, como pai, como líder, tem que pegar no pé. E eu falei na ocasião, agora no acampamento, que da mesma boca onde jorra água doce, não pode jorrar água amarga. Não pode, da onde sai água limpa, não pode sair água suja. Deus quer direcionar as nossas palavras. A Bíblia diz, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Então, nos ajudem nisso também, porque eles podem estar ouvindo isso em YouTube, podem estar ouvindo isso em casa, podem estar ouvindo de uma turminha que não faz bem para eles, e às vezes a gente tem que ter coragem de tirar eles de umas turmas, viu? Às vezes tem que ter coragem de tirar eles de umas turmas, e levar eles ao entendimento. Ah, cara, mas eu gosto disso, tal. Eu sei que você gosta disso, mas essa turma não está te fazendo bem por isso. Vamos orar? Vamos orar. E Deus vai mostrar se você precisa sair dessa turma. E arrancar fora, se Deus mandar. Se a turma está falando palavrão, está desvirtuando o seu filho, às vezes a gente tem que ter pulso e arrancar ele dessa turma. Tem 7 minutos? Sério? Meu Deus. Palavrões, honra os líderes, cuidado no respeito. Cara, alguns teens. E aí a gente pode pensar, talvez seja um reflexo dos pais, que às vezes também briga com a gente lá na porta, desrespeitam o líder. Como eu falei, nem tudo é flores. Tudo é muito bonito, mas nem tudo é flores. Às vezes alguns teens nos desrespeitam. E eu quero pedir a ajuda de vocês para nos ajudar. Ajuda para que eles possam honrar a sua liderança. E eu não estou falando para me honrar, mas é o líder dele que está lá no GA. Honra aquela pessoa. Olha o filho da Camila aqui, ó, dormindo. Meu dindinho, eu sou dindinho dele, dormindo no colo da Natasha. A mãe está lá toda sexta-feira. E esse adolescente precisa reconhecer que essa jovem, essa mãe, esse pai de família, está dando a vida dele. E às vezes desacata o líder, às vezes briga com o líder, fala besteira, né? E o líder fica chateado, daí tem que vir comigo, ô Renatinho, tal. Não estou aguentando, cara, olha, me desrespeitou nisso daqui, levantou a voz comigo. Calma, cara, vem aqui, vamos orar. Aí a gente ora, daqui a pouco vem adolescente lá e pede perdão. Que bom, né?
mas nos ajudem a eles honrar a liderança deles. Isso é um princípio que é ensinável. Amém? Tamo junto. Outra coisa. Quem já está no grupão dos pais aqui? E no grupo, beleza? Todo mundo no grupão? Quem não está, eu vou deixar depois o QR Code. Mas os líderes têm o grupo, cada líder tem uma política. Às vezes o líder tem um grupo só do Teams, daqueles que têm celular, e tem um grupo só dos pais. Por que o grupo dos pais é importante? Porque o líder precisa falar com você. Às vezes é um recado importante, vai ter comunhão tal dia. Às vezes é um recado importante, não esqueça que hoje vai terminar mais cedo, não esqueça isso, aquilo. E o pai deixa o líder no vácuo, e não dá um okzinho, não dá um joinha assim, Quando o líder perguntar alguma coisa, mandar alguma instrução, se você leu, isso não estava na minha pauta, é pauta dos líderes que me pediram, tá? Dá um joinha, eu li, entendi, tá? Porque aí o líder fala, cara, os pais não me respondem, e eu não sei se entendeu, se não entendeu, não sei se o time vai vir, se não vai vir, não sei o que vai acontecer, não sei quantos vai ter no meu GA, e eu não sei o que fazer, o que eu faço? Aí tem que ficar ligando, oi pai, tudo bem? Então, eu queria saber, e aí tem que ficar ligando, fazendo telemarketing para 10 adolescentes, o cara tem trabalho, né? Para 10 pais de adolescente. Então, nos ajudem nisso também, interagindo com o OK. Beleza? Feito. A nossa programação, sexta, 10h30, louvor, vocês já viram como que é? As dinâmicas, vocês já experimentaram hoje como que é uma delas, a gente chama de Wake, mensagem, e tem o Nada Aconteceu. Nada aconteceu, vocês já sabem, é o princípio da igreja, a gente deixa tudo como se nada tivesse acontecido. Temos os GAs e temos os apps, que são os aplicativos. O que é isso? E no domingo, às 10h30, às 17h30, temos a escola bíblica, que é a imersão. Nós chamamos de Wake o momento da dinâmica. Então, o momento da dinâmica é o Wake, é o despertar. Então, o adolescente ou amigo dele chega aqui perdido, né? Perdido. Você conhece pelo trote, você já conhece pelo andar, que é a primeira vez que aquele adolescente veio. Aí ele está perdido. Aí a gente tem um Wake, que é um quebra-gelo. Normalmente, ou é um engraçado ou é um de reflexão. Aí ele dá risada, aí ele cutuca o outro, aí ele quebrou o gelo, agora eu já estou começando a fazer parte, serve para quebrar o gelo do adolescente. Então a gente tem essa área. A música que não tinha, a gente colocou esse ano. O GA, vocês já conhecem, sabem como funciona, cada um tem o seu líder. O Imersão, que é a escola bíblica, que acontece às 10h30, às 17h30, vamos começar a temporada com Deus agora no domingo. E os eventos que eu vou falar mais tarde. App é muito importante. Algum pai já deu app aqui? O app, ele serve para desenvolver o chá. O app serve para desenvolver o chá, que são conhecimentos, habilidades e atitudes no adolescente. Então, o app, os adolescentes são divididos em salas, ele faz uma inscrição, ele é dividido em salas, tudo isso durante a programação. Eu ainda não consegui implantar o app, nós pretendemos fazer isso no segundo semestre, em nome de Jesus. Amém? Me ajuda aí, porque é difícil. Então, como que funciona o app? Uma mãe sabe fazer chocolate, bombom. Então, ela vai fazer um app de bombom, vai ensinar lá os meninos e meninas a fazer chocolate. Derreter o chocolate, comprar o chocolate, fazer o chocolate. Um pai sabe fazer conserto de chuveiro. Aí tem uma sala que os meninos vão lá aprender a consertar um chuveiro. O outro pai vai ensinar o menino a trocar pneu. Ensina lá, junta um monte de moleque, troca pneu do carro, tira, põe pneu. São várias aulas para que eles aprendam conhecimentos, habilidades e atitudes. Um dos apps que eu mais gostei foi um app de profissões que nós fizemos. Nós fizemos várias salas de aula, né, lá embaixo, e aí entrava em um, era um médico falando, entrava em outro, era uma pessoa de marketing e venda, entrava em outro, era uma pessoa de sistemas e programação, entrava em outra sala, era um advogado, entrava em outra sala, cada um falava da sua profissão. Isso é muito legal. Né? Então, lembra? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu já dei app de patins, já teve app de defesa pessoal, já teve app de aracnídeo, já teve app, amor, fala aí. Risoto, pizza, churrasco, como ligar uma churrasqueira, acender uma churrasqueira com segurança, como assar uma carne. Amém. Ela está me apressando, gente, ela está muito brava. Já vai descer. Entenderam o que é o app? Então, quando tiver temporada de app, encoraje os seus adolescentes, todos têm que participar. Se você é pai ou mãe e tem uma habilidade
que pode dar um up. Olha, eu posso dar um up nisso, eu sei fazer tal coisa e tenho a habilidade de ensinar aí 5, 10, 15 adolescentes numa sala. Eu consigo fazer isso. A gente divide as aulas, você vai dividir as aulas, vai fazer lá talvez 4 aulas. Pô, eu acho que eu posso dar essa aula. E, gente, é coisa simples, tá? Como fazer um banquinho, marcenaria, como fazer um banquinho, eu falei de chuveiro, né? Como trocar um cano, como arrumar um cano, coisa simples, que tem muita gente que contrata marido de aluguel para fazer isso. E eles podem aprender, tá bom? Conhecimento, habilidade e atitude nós vamos desenvolver nos adolescentes. Por fim, aqui são os horários que mais ou menos acontece isso. Então, às 19h30 é o Wake, às 20h20 é o GA, às 9h10 nós separamos o AP. Tudo isso é um movimento que acontece aqui o tempo inteiro. E às 10 o nada aconteceu e pode ir embora. No domingo, o imersão às 10h30 e às 18h30. Eu já falei isso, só para ficar registrado. Programações especiais do calendário, que são muito legais e estimulam e encorajam seus adolescentes a participar. Choconite, que eles são apaixonados, come chocolate até dar espinha na cara. Caipira Teens, foi um sucesso, eu e a Natasha, era 1h da manhã, a gente estava chorando dentro do carro, feliz porque Deus nos capacitou a fazer um Caipira Teens. Gente, vocês não têm noção do que é fazer um evento para esses adolescentes, e a gente faz com excelência, nós damos tudo que a gente tem. E o nosso Caipira Teens, né, amor, era 1h da manhã, nós estávamos indo embora, depois do nada aconteceu, chorando dentro do carro, porque Deus nos capacitou a fazer um evento desse tamanho, e para trazer novos adolescentes para conhecer Jesus. Quero falar que nós não temos culto, é uma programação, mas tudo isso é tudo uma desculpa, porque a verdade é que nós queremos mostrar Jesus para eles, amém? Eles já começaram a chegar. Então nós temos o Pizza Night, temos a Campa Dentro, Boys e Girls, vai ter a Campa Dentro provavelmente em setembro, temos os apps que eu já falei, comunhão de GA, deixe o seu adolescente nas comunhões. Então às vezes é no Ciro Nard, às vezes é no boliche, às vezes as meninas fazem uma tarde de maquiagem, às vezes eles fazem uma tarde de piscina. Deixa aí, porque eles precisam ter uma turma para pertencer. Nós temos a vigília do Nova Teens, que a gente deu o nome de Eleve. Nós temos o Garagem Nova Teens, para os adolescentes que já sabem tocar alguma coisa. A gente dá oportunidade, antes da pandemia, nós socávamos os adolescentes lá na garagem, e a gente botava bateria, e música alta, e louvor, e eles se derramavam na presença de Deus, e mostravam suas habilidades com a música. Depois da pandemia, a gente não pôde mais se amontoar, e aí a gente faz aqui de uma forma segura, de uma forma mais espalhada, e eles também têm oportunidade de tocar conosco. Saiu várias pessoas, a Bruninha saiu daqui, a Duda saiu do Garagem, tem uma galera que já está participando do louvor com a gente, que veio do Garagem. Para isso, fazendo a propaganda da escola de música da igreja, que minha esposa é funcionária da escola de música, então tem que ajudar a escola de música. Seu filho tem desejo, é hora de aprender. Noite de games, que a gente faz games, afasta todas as cadeiras, faz gincanas, games, menino contra menina, a gente faz um negócio aqui, né? O batismo. Muitas pessoas falam que o batismo, eu quero quebrar um paradigma aqui. Os adolescentes que quiserem sentar, podem sentar bem quietinho, tá? Pode sentar bem quietinho, por favor. O batismo, eu só quero quebrar um paradigma aqui, quando eu prego sobre batismo, muitas pessoas falam, mas ele não é maduro para batizar. Mas se seu filho manifestou o desejo do batismo, ora com ele, faz um período de oração, e se ele sentiu a vontade de batizar, deixa batizar. Por que eu quero encorajar vocês a isso? Porque o batismo, ele é uma iniciação, ele está iniciando na caminhada com Cristo, iniciando na fé. Ele é uma declaração pública de que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele. Ele é uma declaração pública de que esse adolescente está morrendo para o mundo e renascendo para Cristo. Então, se ele sentiu o desejo, faz um período de oração com ele. Vamos orar, cara? Vamos orar, menina? Vamos orar, filha? Vamos orar, filho? Vamos ver o que Deus fala. E dá um período de oração para ele. E Deus vai confirmar. É melhor que ele se batize, é melhor que ele tenha um compromisso com Cristo. Não segura o propósito do seu filho, encoraje o seu filho a se relacionar com Deus, amém? Beto Carreiro está cancelado temporariamente, e o cinema é uma programação que eu não fiz ainda, mas eu quero fazer, de vez em quando a gente projetar nesse telão aqui, algum filme que seja relevante para eles.
Rapidamente eu quero abrir para perguntas que talvez vocês tenham bastante, mas é bem tranquilo. Alguém tem perguntas? Podem perguntar, gente, que talvez vocês tenham bastante dúvida. Por favor, ajuda eu aí. Sobre a programação, sobre a liderança, sobre procedimento, sobre bom, a gente já respondeu, né? Quando que vem, quando que vai embora, a gente já sabe. Ela é dos antigos, ela sai agora. Daí vai para os 16. Tá? Ela pode subir. É bem interessante isso. É bem interessante isso, essa pergunta. Muitos adolescentes vêm com essa pergunta: mas eu vou ficar 7 anos no teens. Deixa eu contar uma coisa para vocês. 12, 13, 14 sai. E agora vai ser 13, 14, 15, 16 sai. 4 anos no teens. Nos jovens, eles vão, na regra, eu vou fazer como é hoje, tá? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, jovens mais com 30. Então, se ele casar antes dos 30, ele vai para um já de adulto, está fora dos jovens. Se ele não casar antes dos 30, ele vai cair lá nos jovens mais com o pastor Edinho, então ele vai ficar 15 anos no jovem, é melhor ficar 4 anos no teens. Né? Aqui a gente faz um pouco de marcação cerrada, né? Muito tempo lá. Tá bom? Mais dúvida, gente? Sem possibilidade, porque a gente não tem braço. Veja bem, nós vamos fazer uma imersão agora no culto inteiro. Eu estou com meus cabelos em pé. Por quê? Porque eu vou ter que fazer a programação das 10h30 até quase meio-dia dentro de uma garagem. Porque só a aula é tranquilo, é em torno de 40 minutos, mas a programação inteira é muito grande. Nós vamos ter que colocar elementos ali naquela aula para que ela seja gostosa, né? Então, assim, a equipe, gente, é pesado. Essa equipe está todas as sextas-feiras, tem que estudar para o imersão, tem que estudar, porque, eles fazem perguntas. Eles não são passivos. Eles fazem pergunta e apertam o líder tem que saber a Bíblia na ponta da língua. Então, tem um tempo de preparo também, a gente não consegue, não tem braço. E esses líderes também servem no 30 semanas. Boa parte deles também servem no 30 semanas às terças. Preciso falar do 30 semanas. Gente, muitos teens feridos emocionalmente. Muitos teens com crise de ansiedade, crise de depressão. São picos. Meninos e meninas. Tá. Eu ia chegar aí. Terça-feira, investe no seu filho para ele ser curado das emoções. Você percebe que seu filho ele fica muito tempo sozinho, você percebe que as emoções dele não estão em equilíbrio, você percebe que é excesso de jogo, excesso disso, excesso daquilo, ou falta disso ou falta daquilo. O diabo trabalha nas extremidades, ele não trabalha no equilíbrio. O diabo trabalha nos desequilíbrios. E o 30 Semanas com a Cura das Emoções, que acontece às terças-feiras, tem uma equipe dedicada para o 30 Semanas, toda terça-feira aqui. Encoraje, principalmente pai de menino, pai de menina também, mas os meninos não estão vindo. Tem uma equipe esperando e eu estou com vaga. Então, 30 Semanas Nova Teens. Gente, a gasolina está cara. Mano, por favor, faz um esforço, vende bolo, vende brigadeiro, faz esse esforço. É melhor gastar gasolina trazendo na igreja do que buscar lá fora, do que ter um adolescente que não vai atingir o seu potencial máximo, a sua potência máxima. Esses meninos têm muito para dar. Eu falo para eles que eu estou conversando com médicos, eu estou conversando com advogados, eu estou conversando com empresários, eu estou conversando com pessoas relevantes na sociedade. Essas pessoas precisam estar curadas e chegar nesse potencial máximo. E essa é a nossa função, nós estamos juntos nisso. E a igreja tem dado tudo. E nós estamos com a equipe ociosa na terça. Então nos ajude trazendo eles por 30 semanas também.
Mais pergunta para encerrar? Pode falar? Tem treinamento toda sexta, se inscreve, vai ser chamado, o treinamento é toda sexta antes do Teams. Toda sexta treina para domingo, toda sexta treina para domingo, é assim que funciona. Mas tem que se inscrever. E ele pode servir no Baby, no Kids, no coral, na percussão, quando chama para peça, no teatro, tem bastante coisa para servir. Berçário também. Você serve no berçário? Você serve no berçário? Isso aí. Meninas pode ir no berçário. Perguntas? Não se acanhe, gente, não sai daqui com dúvida. Os pais que têm habilidades para dar algum app de conhecimento, habilidade ou atitude, pode conversar comigo ou com algum líder. Nós vamos pegar o telefone e a gente entra em contato de acordo com a nossa agenda que vai ser montada para o segundo semestre. Tá? Eu posso dar um app de redação, posso dar um app de encanamento, posso dar um app de paraquedismo, né? Prática de paraquedismo. Né? Já como dobrar um paraquedas, né? É que temos um paraquedista aqui. Beleza? Pergunta? Pode passar para mim que nós podemos pensar num app fora de hora. Para aqueles que têm habilidade ou querem ir para a área técnica ou de comunicação. Passa para mim que a gente vai ter que ver a logística. Mas podemos pensar. É o quê? Não, Ah, tá, tem um menor do que eles, então. Então, daí vai ficar com os nossos filhos com algum líder lá no horário do app. Gente, o horário deu 10 horas em ponto. Mais perguntas? Alguém? Não sai daqui com dúvida. Amém? Beleza? Então tá bom. Gente, foi... Pessoal, só não esqueçam, antes a gente vai orar, antes de vocês ir embora. Ali na frente a gente colocou uma mesa de achados e perdidos do acampamento. Os calçados que a